Dória. Dória é professor, ensina matemática, ensina física, professor emérito do HCTE, do Instituto da COP, conhecido mundialmente pela seu trabalho na lógica, em particular em colaboração com o grande nome lógico brasileiro Newton da Costa e o grande lógico matemático Gregory Chaitin, que também é parte dos nossos quadros como colaborador eventual e que dará uma palestra aqui também. O Dória fez esse trabalho, apresentou esse trabalho num seminário em Rabat, em Marrocos, há uns 2 anos atrás. E os slides, você vai ver, estão em inglês, mas ele vai nos dar a facilidade de falar em português. Falando nisso em português, nós teremos um convidado na segunda-feira, dia 22, um geógrafo inglês chamado Jerry Broughton, que vai dar uma palestra em inglês. Aí tem umas pessoas que eles estão pensando em ter um tradutor, mas aí eu também não sei dizer se todos aqui entendem inglês no sentido de palestra, tá? Se isso é possível de nós no HCTE darmos palestra em inglês com a compreensão de todos, ou de uma boa parte, ou se tem que ser inglês britânico, mas também o inglês americano é atroz em alguns acentos. Uma vez na filosofia em Phoenix, eu servi de tradutor de alguém que estava dando uma palestra, minha aluna ali, e a coisa funcionou. O cara falava relativamente extenso, para não cansar muito forte, contínuo, e eu traduzia. Vocês podem usar no sistema. Nós vamos tentar. Ele tem um mapa, ele é um cara que está estudando a visão inglesa da descoberta e do primeiro século das Américas, em particular do Brasil. Ele está indo numa expedição antropológica e tecnológica no Alto Rio Xingu, com os índios xinguanos, e vai falar um pouco sobre isso. Mas ele tem um mapa lindo, tem um livro lindo que foi traduzido para o português chamado Os 12 Mapas que Mudaram a História, desde Ptolomeu até o mapa do Valdez Miller, que é o primeiro que diz... Uma história do mundo em 12 mapas? Hein? Uma história do... Isso. Ele vem aqui? Ele vem aqui. Jerry Broughton. Vou trazer minha edição. Vou trazer minha edição, então. Tá, Fotografar, né? Eu tenho também. isso é na segunda-feira de 22. Você vai divulgar isso. Mas é de manhã? Vou, depois eu vou dar. Não, à tarde. À tarde, ótimo. Então, querido professor, Maravilha. é contigo. Não posso perder. O Dória, como vocês sabem, fala baixo. Então, quem estiver nos recônditos dessa sala, que se aproximem. Eu falo baixo que eu tenho Parkinson. Parkinson tira a plasticidade das cordas vocais e deixa, por exemplo, um lado meu tremendo, o lado direito, no caso. Isto é horrível, porque, sobretudo, quando eu fico emocionado, mas tem uma coisa interessante que é relacionada com esse troço. O fenômeno matemático por trás do processo bioquímico que me causa esses tremores chama-se bifurcação de Hopf. E é um dos fenômenos matemáticos mais bonitos, mais simples, descobertos no século passado por um grande geômetra alemão, foi nos anos 30, chamado Eberhard Hopf. E eu estou citando isso porque um dos trabalhos que eu fiz, que tiveram bastante repercussão, é um estudo de indecibilidade e incompletude num processo, um sistema dinâmico que sofria a bifurcação de Hopf. Bom, como o Mércio comentou, isso é uma conferência que eu fiz originalmente em Rabat. Foi ano passado, foi em fevereiro do ano passado. Eles queriam discutir algumas coisas que eu tinha feito, me convidaram, etc. O Márcio montou um workshop. E eu gosto do assunto, até porque ele começa numa coisa que praticamente todo mundo estranha. Como é que um teorema pode ser bonito? Deixa eu ver se... Você vai passar ou alguém passa?
vou tentar eu passar, se eu me atrapalhar muito, se começar a tremer muito, etc. Vocês me dão uma... Como é que um teorema... Eu vou ler, que isso aqui é para me ajudar a me guiar, e também vou fazer uma série de comentários. Se vocês quiserem, podem interromper, não tem problema. Como é que um teorema pode ser belo? Um teorema pode ser difícil, pode ser útil, ou pode ser até, isso é uma coisa que as pessoas fora da matemática não conhecem muito, pode ser lixo matemático. Você prova, às vezes, um teorema todo complicado, não tem a menor ideia do que aquilo significa e a que aquele troço leva. Mas um teorema bonito, como é que um teorema pode ser bonito? No nosso caso, o belo teorema tem a seguinte característica: ele relaciona duas áreas que são aparentemente muito distantes, que não teriam nenhuma relação entre si. No entanto, se descobre que existe uma relação até bastante íntima entre aquelas duas áreas. No nosso caso, nós temos, de um lado, a teoria da computação, ciência da computação, e, do outro lado, economia matemática. Nós vamos discutir o teorema de Maimon. Deixa eu fazer um comentário que eu estava fazendo ali para o Zé. O Maimon tem uns 33, 34 anos, por aí, tá? Nessa faixa de idade. Eu conheci ele em 2012, no encontro de economistas matemáticos. Eu sou engenheiro químico e tenho doutorado em física. Mas como eu tinha trabalhado, produzido resultados naquela área, me chamaram. E o cara é intragável, é detestável, e além do mais é ultra reacionário. Tradução, ele é americano e é ligado ao Tea Party. Deve estar ligado ao Tea Party, que é a ala radical de direita do Partido Republicano. Mas eu tenho a impressão que deve estar muito feliz com essa eleição do Trump. Agora, ele tem... Estão à esquerda do Trump. Mas um cara com esta cabeça conseguiu demonstrar, descobrir, nem digo demonstrar, que a demonstração dele é muito complicada e muito ruim. Mas não, está correta, mas é horrível. Ele conseguiu esta pequena joia, um teorema que me relaciona um processo, que é um processo social, em última análise, que está na teoria dos mercados econômicos, à teoria da computação, a uma questão muito profunda na teoria da computação. Eu vou falar, então, agora, duas grandes sessões na apresentação. Primeiro, eu vou tentar dar a vocês uma ideia de o que é o problema P versus NP. E depois eu vou dar uma ideia do como é que é a economia que a gente acaba relacionando ao problema. O primeiro assunto é economia matemática, e o segundo assunto só estou dizendo quais são os dois lados do teorema. Vamos começar do lado da ciência da computação. Mais precisamente, o que é esta questão? P versus NP. É, essencialmente, a discussão de problemas que têm a seguinte característica. Desde que a gente tem uma solução para o problema, a gente sabe a solução, um anjo chutou a coisa, é fácil testar aquela solução. Então a gente testa rapidinho. Mas, para encontrar uma solução, e quando a gente tem uma situação muito geral, a gente precisa de um algoritmo muito geral, a gente verifica que algoritmos gerais capazes de resolver aquele tipo, aquela classe de problemas, são todos lentos, difíceis de se lidar. E esses problemas ainda têm uma característica, uma série de situações que a gente encontra na literatura matemática, a gente vai relacionando uns com os outros através de procedimentos rápidos.
Ou seja, fácil, rápido o teste, fácil, rápido a ligação a questões aparentemente idênticas, e que se revelam como sendo idênticas, mas muito difícil encontrar uma solução geral. A solução geral que existe, é lenta, pesada, difícil da gente manipular. Olha, eu vou me interessando, vou ficando emocionado, vou tremendo. Vamos tornar um pouquinho mais precisa a nossa nomenclatura aqui. Fácil quer dizer polinomial no tempo a partir do cumprimento do conjunto de dados. Que quando a gente... Deixa eu sentar um instante e explicar para vocês isso, sentar, porque senão isso aqui não está bom. Coisas que crescem polinomialmente são convencionalmente consideradas em matemática como coisas rápidas, coisas cujo crescimento é exponencial são consideradas como coisas lentas, ou superexponencial, ou como vocês quiserem aí nessa caminhada. O que acontece é que a nossa medida eu falei em fácil, testar a solução é fácil, mas encontrar a solução é difícil. Fácil se traduz dessa maneira. Polinomial no tempo, quer dizer, o tempo de operação para a gente verificar aquilo é limitado por um polinômio ao qual a gente dá um dado. Qual é o dado? É o comprimento do programa que a gente tem. Quantos bytes aquele programa tem, em última análise, por aí. E a grande questão é, será que existem algoritmos gerais, fáceis, rápidos para esses problemas? Por enquanto ninguém sabe. Quando a gente escreve P igual a NP, a gente está dizendo, existem algoritmos rápidos, polinomiais, fáceis. Se P é diferente de NP, isto a gente lê como, quer dizer, não existem algoritmos fáceis ou rápidos, apenas algoritmos exponenciais. Quando a gente discute um problema desse tipo, em que a gente pode ter o surgimento daquilo que a gente chama de fenômeno de Gödel, quer dizer, a gente obter uma sentença que não se prova nem desprova da teoria. Quando a gente tem uma situação que isso pode acontecer, a gente tem que definir qual é a teoria axiomática onde a gente está trabalhando, pelo menos dar linhas gerais para essa teoria. E a gente trabalha normalmente numa teoria, esse é o nome por notação, que seja consistente, ou seja, não prove a lua é verde, a lua não é verde. A gente não prova uma contradição dentro da teoria. Por quê? Porque nós vamos querer também, a última condição, que a linguagem da teoria seja aquilo que a gente chama o cálculo clássico de predicados. E nesta linguagem lógica, se a gente tem uma contradição, a gente prova qualquer coisa, quer dizer, o sistema colapsa, tudo é demonstrável. O que é uma situação certamente muito indesejável, que a ideia da prova é, em última análise, a gente separar aquilo que é certo daquilo que está errado. Então, a gente não quer uma teoria que se demonstre qualquer coisa. Para que a gente possa exprimir a teoria de uma maneira... Para que a gente possa exprimir uma teoria dessas e examinar se vai eventualmente acontecer esse fenômeno daquilo que a gente chama o fenômeno de Gödel, da impossibilidade de você provar ou não provar uma determinada sentença, nós precisamos que a teoria tenha aritmética suficiente.
Isso daí está colocado entre aspas, porque realmente eu não vou dizer para vocês o que é aritmética suficiente. Mas é uma aritmética que nos serve no cotidiano, que tem soma e multiplicação e mais algumas condiçõezinhas que são necessárias. Com isso, a gente faz a maior parte dos resultados aritméticos da nossa vida e, em particular, a gente consegue exprimir os problemas dessa classe, a classe NP. Aqui é essa explicação que eu acabei de dar. Para a resposta negativa, isto é, se P for diferente de NP, nós temos o seguinte: uma teoria prova que P é diferente de NP, ou seja, não existe, no caso geral, algoritmos rápidos e fáceis, se e somente se um troço chamado a função contra-exemplo para P igual a NP é provada ser uma função total. Não vou explicar o que é essa função contra-exemplo, embora não seja uma construção tão complicada, mas sim vou dizer para vocês, uma função total é uma função que tem valores em todo o seu domínio. O domínio aqui são os números inteiros. Ou seja, é uma função que, quando você transforma num algoritmo, num programa de computador, ela não tem bugs, ela não entra em loop infinito, em nenhuma circunstância, ela é uma função total. Então, a teoria S prova P diferente de NP, se somente se a gente provar, dentro da teoria S, que a função contra-exemplo é total, ou seja, sem bugs. Se uma teoria S prova P diferente de NP, então existe uma função computável que também é provada sendo total por S, que domina a função contra-exemplo. Tradução: a função contra-exemplo está aqui, domina alguma coisa que está mais alta. E essa outra função é uma função que a nossa teoria tem a capacidade de provar que ela é total, sem bugs. Por quê? Porque se eu provo que ela está dominando a minha função contra-exemplo, eu automaticamente provo que ela é provada dentro da teoria. Mas não é fácil fazer isso. Na verdade, a função contra-exemplo, eu estudei ela em diferentes papers por aí, ela é um monstro. Existem essas funções monstruosas e de crescimento ultra rápido em teoria da computação. A primeira a aparecer parece um trabalho de 1962 de um matemático húngaro, cuja vida, aliás, é muito interessante, Tibor Radó. Eu tenho pena de não ter comentado a respeito disso aí. Ele, descrevendo um jogo que se pode montar a partir de máquinas de Turing, ou seja, de computadores ideais, ele descobre que existe uma função associada à solução desse jogo que cresce de maneira tão absurdamente rápida que ela domina qualquer função programável total. Ou seja, ela cresce mais rápido que qualquer função programável total. Essa função ele chamou de função do Busy Beaver, o castor atarefado. Beaver, castor, busy atarefado, porque implica no seu cálculo fazer uma pessoa ir para lá e para cá, etc. Mas não sei por que o cara se lembrou do castor. Agora, a função contra-exemplo para o problema, para a hipótese P igual a NP, ela é uma função não computável, ou seja, não tem nenhum algoritmo, nenhum programa de computador que possa descrever essa função. Mas ela tem, eu chamei de avatares, eu não encontrei palavra melhor. Ela tem avatares computáveis. E esses são muito diferentes uns dos outros, e nem sempre é mais fácil, em certo sentido, a gente lidar com a função contra-exemplo não computável do que lidar com um dos seus avatares computáveis.
Se P é diferente de NP é independente de S, ou seja, é uma sentença do tipo Gödel, quer dizer, estou explicitando aí, né? Nem S prova P igual a NP, nem prova P diferente de NP. Então, a hipótese de que não existam algoritmos fáceis, embora não possa ser demonstrada, ela é verdadeira numa interpretação daquela teoria que tenha, em que a aritmética seja aritmética estándar. Ou seja, em termos práticos, não vai existir um algoritmo rápido. Quem me chamou a atenção para isso foi um dos maiores lógicos matemáticos do século passado, ele morreu na última década, não, ele morreu recentemente, Georg Kaiser. Uma pequena fofoca, dizem que ele foi caso de Wittgenstein. Eles se conheceram em Cambridge, houve um breve affair. E ele era conhecido também como um cara que gostava de mulheres bonitas. Até hoje se fala em Stanford, eu fiquei um certo período em Stanford, numa festa do departamento de matemática, que o Kaiser, que não era exatamente um cara muito boa pinta, mas era um cara que quando queria era extremamente simpático, ele apareceu com Zsa Gabor, que era uma atriz húngara, muito famosa nos anos 40, 50, etc. Aliás, eram 3 irmãs, se não me engano, Eva Gabor, Zsa Gabor e a outra, não me lembro qual era a coisa. Bom, tudo bem. Kaiser era conhecido por dar dicas. Quando via alguém interessado no problema que ele estivesse trabalhando, que ele conhecesse, ele passava aquelas dicas. Então, um dia aparece na minha caixa de correio, de e-mail, uma mensagem dele. Ele não usava e-mail, mas ele tinha uma secretária que traduzia todas as cartas dele para formato eletrônico e mandava. E assim eu entrei na lista das dicas do Kaiser. E o resultado interessante é esse. É que se a sentença P diferente de NP ou P igual a NP, se as duas sentenças, uma é a negação da outra, forem independentes dessa teoria S no qual a gente está trabalhando, então a sentença P diferente de NP é a verdade, quer dizer, aquilo que vai acontecer na aritmética standard, que é a aritmética que a gente usa. Porque existe a aritmética não standard, que é muito divertida e muito doida. Então, para a gente mostrar a verdade da sentença P diferente de NP, basta provar que é independente. Agora, vamos entrar no teorema de Meimer. Primeiro, isso daí para a gente dar uma descansação, é um Kandinsky. Minha mulher, ela disse que eu não podia falar isso, mas eu falo. Eu disse assim, olha, esse troço é muito doido e me lembra uma coisa. Nós tínhamos visto uma exposição de Kandinsky naquele dia. Alguns dias antes, ela se virou e disse assim, deixa eu selecionar um quadro que vai descrever essas coisas matemáticas que vocês fazem. Então tá aí. A gente repousa um instantinho, para com a simbologia matemática. Vamos lá. O negócio todo começa num troço que os economistas neoclássicos, que é um nome elegante para neoliberal, inventaram. São os mercados fracamente eficientes. A hipótese de que mercados são fracamente eficientes. Os preços no mercado hoje refletem uma parte do passado daquelas mercadorias sendo compradas e vendidas no mercado. Nós temos que especificar a natureza de informação disponível, mas no momento deixa a gente ser vago. Vamos já para isso. A informação disponível para o público no passado do mercado determina o nosso ganho naquele mercado. A hipótese é formulada de maneira vaga, mas se a gente está lidando com um ambiente computacional, é razoável supor que a transmissão de informação no mercado, tão rápido quanto possível, seja polinomial.
Aí é o primeiro ponto na ligação. Então, tão rápido quanto possível, se traduz em polinomial. Olha só, vamos considerar um modelo muito simplificado de mercado. Em cada instante discreto do mercado, há duas ações possíveis que a gente codifica como 1 ou 0. Por exemplo, comprar e vender. E tudo isso leva a uma consequência. A gente depois de como eu disse, a memória do mercado é limitada. Vamos supor que ele tem um comprimento K. Então, em K etapas, a gente tem uma sequência de comprimento K binária de zeros e uns, e aquilo determina um certo valor que vai acontecer no mercado. Vamos ganhar ou vamos perder? O último vocês perceberam como é que é? Eu tenho cada instância possível do mercado, e cada conjunto de operações possíveis resulta numa sequência binária de comprimento K, que vai resultar em perda ou ganho. Eu novamente vou apresentar perda ou ganho, um 0 e 1. Aí a gente precisa de um teorema antigo, do início da história da lógica matemática, chamado teorema de Post. Esse teorema de Post me permite relacionar essas sequências todas e descobrir que quando eu estou lidando com sequências binárias, eu estou lidando, na verdade, com uma álgebra de Boole, com uma lógica booleana. Acho que não será um termo estranho a vocês. Ou seja, tudo aquilo que eu estou falando em sequência binária, eu posso traduzir em termos na linguagem das álgebras de Boole. Ou seja, a gente codifica aquilo que a gente obteve, a teoria desse mercado que a gente está estudando, a gente codifica, a gente obteve nesse mercado em termos de álgebras de Boole. E aí a gente tem um problema clássico no estudo da classe NP, que é o problema da satisfação booleana. Não vou dar detalhe, mas o fato é que eu pego todo aquele negócio do mercado e traduzo em termos de álgebra de Boole. E ali eu verifico o seguinte: vai haver transmissão rápida de informação se somente se P for igual a NP. E aí a gente conclui coisa. Isto está demonstrado num trabalho meu, está demonstrado no trabalho do Neyman, mas eu confesso que tive muita dificuldade em entender o que é que ele dizia. E aí eu fiz aquilo que a gente deve fazer sempre quando pega um teorema, que tem cara de ser relativamente simples, etc. E a gente não entende a demonstração que está publicada. Vamos quebrar a cara e vamos tentar nós mesmos fazer a demonstração. E essa demonstração, se bem que aqui falando eu sei que não dá para perceber os detalhes todos, ela é muito simples. E está num artigo que eu já vou mostrar para vocês. Saiu ano passado. Isso aí são detalhes da teoria. E aí vem o teorema de Neyman que eu já enunciei. Existem mercados fracamente eficientes se somente a hipótese P igual a NP vale. É aquilo que eu disse. Na verdade, quando eu estou falando de mercados desse tipo,